da noite pro dia. Quer saber como ganhar mais nas bets? Como nas suas apostas ganhar mais e perder menos? É isso que influenciadores e todo um ecossistema ligado às bets, às casas de apostas, aqui nas redes sociais, oferece como solução milagrosa todos os dias. Shut up and take my money. É o Brasino. Eles têm muita audiência. Aí a gente vê casos que estão explodindo agora, o Paquetá lá atrás, agora o Bruno Henrique do Flamengo e outros que provavelmente ainda vão aparecer. As bets, na verdade, dominaram o Brasil. Elas estão em todo lugar, na camisa dos times de futebol, de praticamente todos os grandes times hoje. Estão aqui nas redes sociais, em anúncios, estão no intervalo dos jogos na televisão. E aquilo que pode parecer uma diversão pura e simples, na verdade, esconde um jogo muito perigoso, que já tem levado milhões de brasileiros para o endividamento, para o vício, para a depressão, para o sofrimento na saúde mental. Agora, como é que as bets, que até pouco tempo atrás nem existiam no Brasil, como é que elas ganharam um controle, ganharam um terreno tão grande, pegando milhões e milhões e milhões de pessoas? Essa é uma questão. Mais do que isso, hoje, com as bets como fato consumado, existe um jeito de frear essa onda? É isso que a gente vai tratar hoje no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. A história das bets no Brasil começa ali por 2018. Começaram a surgir os primeiros sites de aposta, ganhar popularidade e tal. E ali, em dezembro de 2018, era o governo do Michel Temer, já tinha tido a eleição, o Bolsonaro já estava eleito, mas o Temer estava lá. Dezembro de 2018, aprova a Lei 13.756. Que, de algum modo, libera a atuação das bets no país. Isso foi aprovado sem qualquer tipo de regulamentação. Nem tudo está na lei. A regulamentação vem depois de você aprovar uma lei. E deu 4 anos para que se aprovasse. O que aconteceu? Os 4 anos seguintes foi o governo do Bolsonaro. E o Bolsonaro não aprovou regulamentação nenhuma. Até 2022, 2023, as bets atuaram no Brasil sem regra. Terra sem lei, sediadas em paraíso fiscal, sem nenhum mecanismo de controle, de segurança, sem pagar imposto, sem coisa nenhuma. Foi isso que aconteceu e aí se criou meio que um limbo, sabe? Um início caótico em que as bets foram ganhando, podiam tudo, porque a lei não botava limite. E isso certamente não foi por acaso. Tem muita grana por trás. Ainda mais quando a gente fala do Brasil, que tem um histórico com jogos de azar que vem lá do jogo do bicho. O jogo do bicho já tinha uma relação desde lá de trás com a política, com figuras que foram pra política. Eu não sei se vocês assistiram a série Vale o Escrito, da Globoplay, que mostra o jogo do bicho controlando territórios, mas também tendo influência política. Tem um livro do Bruno Paes Manso, chamado A República das Milícias, que mostra também como as milícias, que hoje dominam uma parte do território do Rio e estão crescendo pelo país, elas também tiveram uma ligação inicial com o jogo do bicho. Olha que loucura! Quando começou a ter a abertura democrática, eram ex-torturadores da ditadura, linha dura, que já não tinham mais um papel e que foram contratados pelo jogo do bicho para fazer segurança dos seus negócios no território. Essa turma foi criando as milícias. Agora, veio as bets numa outra era. Nós estamos numa era digital, não é mais ali ainda a cartelinha do jogo do bicho, ali no boteco e tal. Não, agora é com seu celular. Então eles vieram com uma força e com uma potência, com uma sanha ainda maior. Assim a gente começa a entender por que as bets adquiriram essa dimensão no Brasil. Daí a gente chega, pessoal, nos dados avassaladores que as bets representam hoje no Brasil. Tem 52 milhões de usuários registrados. Vocês conseguem imaginar o que é isso? É 1/4 da população brasileira já se envolveu de alguma forma com bet. Não quer dizer que esses 52 milhões joguem todo mês, joguem toda semana. A média é de 3,5 milhões de usuários por mês no ano passado, 2024. Agora, quem são esses usuários? É aí que a coisa pega. 80% dos usuários, 8 a cada 10 usuários, são de classes C, D e E. Ou seja, estão na parte de baixo da pirâmide social. São aqueles para quem essa grana que vai para a aposta pode significar menos arroz no prato, sabe? Principalmente quando a gente fala de classe E, os mais pobres no Brasil. E justamente por estarem numa situação
Pior, e muitas vezes não receberem as informações adequadas sobre o que são as bets e acabarem indo nessa onda que os influenciadores jogam, dinheiro fácil, dinheiro agora, essas pessoas se arriscam mais e vão tentar ganhar a vida, ganhar um complemento familiar com as apostas. As apostas no Brasil, hoje, o público-alvo é especialmente os mais pobres. Tem outra, também os mais jovens. Cerca de 30% dos jovens, 1 em cada 3 jovens com menos de 24 anos já apostou. Quando você pensa bets, futebol, a gente acredita que é majoritariamente um público masculino que aposta nas bets. Isso é verdade. Porém, a partir do ano passado, o público feminino tem entrado em peso nas bets. Vê só, dos 25 milhões de novos usuários em 2024, 62% são mulheres. A maioria dos novos usuários, de quem passou a se interessar por bet no ano passado, é de mulheres. E as explicações que os pesquisadores que têm levantado isso fazem é, em parte, as mulheres estavam querendo saber como é que o dinheiro da casa estava evaporando e foram levadas às bets por isso, para ver. Mas também estando lá com aquele mecanismo viciante, sedutor, também viram a oportunidade de ter uma renda complementar para casa. Então já não é mais algo estritamente masculino, tem um público feminino forte entrando. Então vê só, jovens, pessoas mais pobres e agora o crescimento de número de mulheres apostando no Brasil. Agora, de onde vem isso? Eu não sei. Essa febre, ela não nasce da terra igual cogumelo. A febre das bets, ela vem impulsionada por um investimento violento em publicidade. Isso não precisaria nem dizer, né? Para qualquer lugar que você olhe, você vê propaganda de bet. Por exemplo, só a Rede Globo, que é a maior empresa de comunicação de TV do Brasil, recebeu de anúncio publicitário das bets 600 milhões de reais em 2024. Agora, nas redes sociais também, só desses influenciadores de finanças, houve um aumento de 30% no ano passado em postagens sobre bets, de apologia a bets, de propaganda a bets, remunerados por isso, é lógico. Um estudo feito pelo Banco Itaú mostrou que o total de investimento em publicidade das bets no Brasil variou ano passado entre 6 e 9 bilhões de reais. Uma parte expressiva do seu faturamento. Aí a gente começa a entender como é que elas vêm por todo lado. E vários influenciadores foram seduzidos e continuam sendo. Pega, por exemplo, um cara que foi do Big Brother Brasil, o Felipe Prior. Ele fez contrato com uma bet, que era a BetSat, em que ele receberia 15% das apostas dos perdedores, fazendo propaganda nos seus perfis e nos seus canais. Teve um outro que é um influenciador de churrasco, que relatou ter recebido oferta de uma bet de ficar com 80% do valor dos perdedores que chegassem à bet a partir do seu anúncio. É isso mesmo, gente. Se você entra a partir daquele perfil, daquele influenciador na plataforma, no aplicativo da bet, uma parcela daquilo que você perder na bet vai para ele. Essa é a lógica do contrato. É a lógica do jogo. Vale relatar aqui um caso muito raro, que foi o do Felipe Neto, que chegou a fazer propaganda em 2023 para uma bet durante 10 meses e depois foi refletir, pensou e falou, cara, não dá. Tem uma frase do Felipe Neto que é muito boa, que ele disse na Flip, na Feira Literária de Paraty, depois de ter rompido o contrato com essa bet. Eu não posso divulgar jogo de azar, mas eu divulguei, fui burro e divulguei. Considero o maior erro da minha vida. Todo o dinheiro que eu arrecadei com aquilo eu vou devolver. E me comprometi a lutar contra. Nós estamos fazendo uma campanha de conscientização. Eu defendo a proibição. Esse gesto do Felipe Neto gerou na época, foi ano passado, quer dizer, uma discussão, porque era meio que natural, né? O problema é que o impacto é muito grande. E aí, quando naturaliza, gente, vira parte da cultura popular. É aquela história, né? Pode ter lá embaixo dizendo, olha, isso é contra as regras da rede, ou olha, isso pode causar vício. Porra, mas ali na bula do remédio, ninguém lê. Então, quando você libera a publicidade, a pessoa vai dar mais olhar para aquele anúncio ou para uma coisa escrita embaixo em letras miúdas dizendo o que aquilo pode causar. E aí, vira febre.
Eu queria falar para vocês de 2 impactos muito fortes das bets. Tem um impacto que é aqui, na cabeça, que é o impacto psicológico, de saúde mental das bets. As bets causam dependência. Existe inclusive no DSM-5, o DSM ele é o Manual Internacional de Psiquiatria que caracteriza os sintomas, as síndromes, como a psiquiatria descreve o sofrimento mental e as patologias mentais. Existe ali no DSM-5 uma definição de distúrbio de jogo compulsivo, que tem várias características e tem uma proposta de tratamento que envolve terapia, medicamentos antidepressivos. Mas quando a gente está falando de saúde mental, e sobretudo de saúde mental das pessoas mais pobres, nós estamos falando muitas vezes da falta de recurso a um CAPS ou da falta de preparo do próprio CAPS e do SUS para lidar com essa onda de pessoas viciadas no jogo. Uma outra consequência que eu queria trazer para vocês tem a ver com o próprio futebol. Esses são os escândalos que a gente está vendo. O mais recente agora foi o do Bruno Henrique do Flamengo, jogador titular do Flamengo, que está sendo investigado pela Polícia Federal por relação com o esquema de aposta em que ele tomou propositalmente cartão amarelo e depois vermelho num jogo para poder gerar renda para os seus familiares que tinham feito apostas altas de que ele tomaria cartão naquele jogo. Isso já tinha acontecido exatamente no caso Paquetá, que foi o mais emblemático, no campeonato inglês, em que os familiares do Paquetá apostaram assim, de uma maneira, isso foi identificado ali no controle do site de apostas de uma maneira abusiva de que ele tomaria cartão. Foi em 2 jogos diferentes, ele tomou cartão nos 2 jogos diferentes, agora ele está prestes a ser banido do futebol por isso, e possivelmente esse seja também o destino do Bruno Henrique. No caso do Paquetá, teve uma CPI das apostas lá no Congresso Nacional e o empresário do Paquetá disse que um dos cartões que ele tomou foi o presente de aniversário pro irmão dele, que tinha feito apostas altas no cartão. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eu fico pensando isso como torcedor. Vou pro estádio desde criança, sou corintiano, vou pro jogo. As pessoas vivem aquilo. A relação afetiva do torcedor com o clube e a paixão nacional que é o futebol vai se desvirtuando por essa lógica de vício e de manipulação. Se continuar do jeito que tá, não tenham dúvida, vão surgir muitos e muitos outros escândalos. Porque é muita grana envolvida. Se não for posto um freio definitivo à avalanche das bets no Brasil, nós vamos viver momentos muito difíceis já nos próximos anos. Tá bom, Boulos, mas o que a gente pode fazer? Vamos lá. Primeiro, o que já foi feito. Eu tinha dito para vocês que a lei aprovada pelo Michel Temer lá em 2018 dava 4 anos para regulamentar, para botar regra nas bets. Entrou o Bolsonaro, não fez. Inferno! O Lula entrou em 2023 e já construiu com o Congresso Nacional um projeto para a regulamentação das bets que foi aprovado no fim do ano. Eu já como deputado federal e líder de bancada participei ativamente dessa discussão para poder regulamentar as bets no Brasil. A regulamentação foi aprovada, foi sancionada e entrou em vigor no início de 2024. O que essa lei prevê? A Lei 14.790, aprovada em 2023, ela estabelece regras. Primeiro, as bets, para serem legalizadas, elas precisam ser cadastradas, pagar um valor inicial de 30 milhões. Por quê? Porque aí você já faz uma limpa em várias bets clandestinas, ilegais, de fundo de quintal, de esquema. Você colocou um patamar ali. As bets que estão fora desse cadastro, dessa regulamentação, passaram a ser ilegais, são punidas, impedidas. Pra vocês terem uma ideia, até fevereiro desse ano, o Ministério da Fazenda já tinha, com base nessa lei, determinado o bloqueio de mais de 10 mil sites de apostas no Brasil. A lei também determinou que 12% do faturamento das bets tem que voltar como benefício ao público. 2% para a Seguridade Social, que envolve inclusive o financiamento do SUS, e os outros 10% para várias outras áreas do poder público, como educação, saúde, o próprio esporte e segurança pública. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Na época, todos nós votamos a favor da lei
porque entre regulamentação nenhuma, que era o que se tinha, o paraíso das bets, e a gente colocar algum limite, um retorno para a sociedade, era importante fazer. Mas hoje, depois de 1 ano e tanto com essa lei em vigor, é possível ver que ela foi muito insuficiente, que ela tem vários furos e que ela não conseguiu cumprir o papel de colocar limites reais às bets no Brasil. Por exemplo, o próprio tema da publicidade, que a gente falou bastante aqui e que é mais do que óbvio como ele influencia as pessoas para as bets. Ela tem que ser proibida. Como era com cigarro? Quando eu era criança, era a propaganda do Marlboro na televisão, com o cara no cavalo, o cowboy. Era assim. Num determinado momento, o Brasil proibiu propaganda e publicidade relacionada ao cigarro. Por que isso é permitido em relação às bets? Tem que ser proibido. Mais que isso, além ainda tem vários furos em relação a plataformas que atuam no exterior e que conseguem driblar o mecanismo que o Estado brasileiro construiu para fazer a fiscalização. Burlam a fiscalização todos os dias. Para dizer o português claro para vocês, o que eu acredito de verdade é que o Brasil deveria proibir as bets. Não dá. Eu sei que é um debate difícil, mas para mim é um debate necessário. As bets, elas podem produzir ali o jogo, o interesse, a diversão, envolver as pessoas, mas se a gente botar na balança o que elas produzem de dano para a sociedade, de dano para as pessoas, principalmente mais pobres e com menos instrução, é muito maior do que qualquer benefício que elas possam trazer. O que elas geram de endividamento, de doença, de vício nas famílias brasileiras, isso precisa ter um fim. Proibir as bets no Brasil, eu acredito que é uma necessidade. Agora, eu tô lá no Congresso Nacional e vejo todos os dias o lobby que elas fazem. Hoje existe uma bancada das bets no Congresso Nacional. É muita grana, é muito lobby, é muito difícil achar que este Congresso vai proibir as bets. Porque a grana que eles vão depositar no momento do lobby para pressionar, para comprar, é tremenda. Essa é uma briga que nós vamos ter que comprar. Eu resolvi fazer esse café com bolo sobre bets para poder alertar cada um de vocês o que está em jogo. Mostrar que o outro lado tem força e a importância de todo mundo se posicionar a respeito disso. E eu acho assim, não tem meio termo. Do meu ponto de vista, é proibição das bets no Brasil. Peço para você que assistiu o Café com Bolos, que compartilhe esse vídeo, que curta o nosso canal, que passe mais adiante para que mais gente possa entender o que está em jogo dessa onda avassaladora da indústria do vício, que são as bets brasileiras. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.